Tem mais boa notícia. O Conselho do FGTS define nesta terça-feira se o lucro do fundo em 2022, que chegou a 12 bilhões de reais, será repassado em 2023 aos trabalhadores. Mais informações agora com o repórter Carlos Alberto. O dinheiro do FGTS pode cair na conta de milhões de brasileiros. A grana pode ser pouca, mas chegará em boa hora para muita gente. A definição sobre o destino do lucro de 12 bilhões do FGTS será adotada nesta terça-feira pelo Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. A expectativa é que os recursos sejam destinados aos cotistas neste ano. Os valores serão depositados nas contas do FGTS que tinham saldo na conta do fundo no dia 31 de dezembro de 2022. Uma observação: quem começou a trabalhar com direito ao FGTS somente em 2023 não vai receber a distribuição dos lucros. E mais, é preciso saber que quanto maior for o saldo da conta, maior será o lucro recebido. O depósito também será proporcional ao montante que o trabalhador possuía até o último dia do ano de 2022. Os repasses vão valer para cotas ativas e inativas do fundo. Mesmo com a estimativa de 12 bilhões, o FGTS pode optar por não repassar o valor total do lucro aos cotistas, como aconteceu no ano passado, quando o fundo apresentou um saldo positivo de 13,2 bilhões, mas repassou 99% somente dos lucros obtidos. De acordo com a lei, o valor será destinado a cada trabalhador de acordo com o saldo existente nas contas do FGTS no último dia do ano passado. Em 2022, a Caixa Econômica Federal concluiu os pagamentos no dia 26 de agosto. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Acrescentar ainda essa informação do Carlos Alberto, jornalista Beto Almeida, que tem dinheiro a essa possível divisão do lucro do FGTS, os trabalhadores que estavam vinculados ao fundo, ou seja, que estavam com carteira assinada em 2022 e em anos anteriores, ou nesse caso exclusivamente correspondente ao lucro do FGTS em 2022, para quem tem carteira assinada no ano passado. É uma notícia boa se você calcular, olha, mas esse dinheiro, quando pulverizado, chega em uma pequena parcela para os trabalhadores. Mas, Beto Almeida, numa situação dessa que nós estamos vivendo e vivenciando de inadimplência, de dificuldades, de aperto no orçamento doméstico, a grana que sai na conta ou que cai na conta faz a diferença e ajuda no pagamento de contas. Luciano, exatamente isso. Olha só, eu vi aqui uma avaliação feita por técnicos que são bem a par dessas discussões, e eles mostram o seguinte, que essa divisão de 99% do lucro do FGTS em 2022, por exemplo, vai representar um ganho de R$ 2,37 a cada R$ 100 de saldo, tá certo? A cada R$ 100 que o trabalhador tiver de saldo, ele tem esse acréscimo aí, esse ganho de R$ 2,37. Como tem muitas pessoas, eu acredito que por anos trabalhando, nem sacaram esse FGTS, então pode ser uma graninha bem interessante. E a repartição desse resultado com os cotistas é uma forma, claro, de melhorar essa rentabilidade das contas do FGTS, que atualmente elas são corrigidas, em 3% ao ano. Há uma discussão, inclusive, para aumentar essa correção, esse valor de correção do FGTS. Mas isso realmente é uma luta, porque o próprio governo não tem muito interesse em aumentar esses valores de correção para os cotistas. E nesse caso, o jornalista Beto Almeida tem também outros desdobramentos sobre a avaliação do destino desse dinheiro do FGTS. Tem grana que vai parar no Minha Casa Minha Vida? Exatamente, Zeno. Esse é um lado extremamente positivo em relação à divisão desse lucro líquido do FGTS, nesse valor que a gente falou aí de 12 bilhões 848 milhões. E isso pelo seguinte, porque nesta decisão de hoje, quando falasse na divisão do lucro líquido, vai ter também uma ampliação, pelo menos é o que está na pauta da reunião, ampliar em mais 4 bilhões e 650 milhões para o pró-cotista. O que é esse pró-cotista? É uma linha de financiamento habitacional do FGTS para os trabalhadores que têm conta lá no FGTS. Por
Por que isso é interessante? Porque o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, estava numa crise danada, sem saber como é que começava essa história, porque não tinha verba destinada no FGTS para isso. A gente começou o ano com apenas um orçamento de 2 bilhões de reais. Subiu para quase 7 bilhões. E agora, com esse valor, que vai ser então anunciado hoje, vai alcançar um recorde de 11 bilhões 350 milhões de reais apenas para essa linha de financiamento habitacional do Procotista. Mas tem outra ainda, porque afora isso, tem aquela tradicional que o FGTS reserva para o Minha Casa Minha Vida.